Você conhece as esferas que supostamente foram deixadas na Terra há cerca de 2,8 bilhões de anos atrás? Não conhece, mas ficou curioso? Então, bora desvendar esse mistério que foi disseminado no século passado. Vê na segunda metade do século XX, começaram a surgir relatos sobre descobertas misteriosas em minas próximas à cidade de Ottosdal, na África do Sul. Foram encontrados artefatos em formato de esferas, polidas e com linhas perfeitamente esculpidas, que se assemelhavam a bolas de cricket. À primeira vista, parecia que esses objetos haviam sido esculpidos por mãos humanas e faziam parte do patrimônio arqueológico de uma civilização antiga. No entanto, o surpreendente é que essas esferas foram descobertas dentro de uma rocha de pirofilita, um mineral utilizado em esculturas chinesas, formada há cerca de 2,8 bilhões de anos. Elas, então, foram levadas para a cidade de Klerksdorp, no norte da África do Sul, para serem estudadas e posteriormente expostas no principal museu da cidade. Por esse motivo, ficaram conhecidas como esferas de Klerksdorp. No entanto, no início dos anos 1980, artigos começaram a circular em publicações populares de pseudociência, atribuindo às pedras uma origem alienígena e observando que elas eram evidências de uma presença extraterrestre na Terra antes do aparecimento dos humanos. Essas publicações surgiram devido à falta de estudos geológicos que explicassem a verdadeira origem dessas pedras, disse à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, o geólogo sul-africano Bruce Cairncross, da Universidade de Joanesburgo, que ainda afirmou: acreditava-se que não havia necessidade de explicar algo que parecia óbvio, que as pedras haviam sido extraídas de rochas formadas há bilhões de anos, disse o geólogo. Embora possa ser entendido que elas chamam a atenção, esses tipos de esferas são muito comuns nas formações de pirofilita. Como aponta o portal EFL Science, durante a década de 1980, vários artigos de pouca base científica passaram a apontar que as esferas de Klerksdorp haviam sido feitas por uma civilização superior, uma civilização anterior ao Grande Dilúvio, da qual praticamente nada sabemos. Se ficou no vídeo até aqui, então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Conforme observado por outros veículos especializados, como o South African Lapidary Journal, dedicado à gemologia, mineralogia e lapidação de joias, alguns meios de comunicação foram além e acrescentaram que as esferas giravam sozinhas dentro da vitrine onde haviam sido colocadas. Por isso, uma sociedade sul-africana, então conhecida como Associação para a Investigação Racional do Paranormal, buscou a colaboração de Cairncross para refutar os argumentos que ganhavam cada vez mais adeptos. Para isso, ele explicou que as pedras foram encontradas em uma formação conhecida como grupo dominante. A principal característica é o que forma esse conglomerado, com várias camadas de lava vulcânica que se depositaram no topo e que, depois de muita pressão e calor, se transformaram em pirofilita, que é o que recobre as esferas, disse. O próprio geólogo indica que a peculiaridade das pedras se deve ao fato de terem permanecido por milhões de anos, sob a pressão e o calor que se formam dentro de uma rocha maior que de alguma forma as abriga, e terem sido expostas à erosão da água. Cairncross aponta que uma das razões pelas quais ele decidiu dar uma explicação mais ampla sobre as esferas foi porque muita gente estava acreditando no que divulgavam as publicações pseudocientíficas. O geólogo se refere a uma revista que noticiou que as esferas tinham sido levadas para a NASA e citava um relatório que indicava a suposta produção das peças num local com gravidade zero. Mas o especialista aceita que as esferas de Klerksdorp
tenham uma particularidade que talvez não se veja em todas as esferas semelhantes que já foram encontradas no mundo. As linhas paralelas que as atravessam, aquelas que lhes dão a aparência de uma bola de cricket. Na verdade, não são linhas, mas camadas, diz o geólogo. Isso é um produto dos rastros deixados pela rocha hospedeira, que se acumularam em camadas ao longo de muito tempo, criando o efeito que você pode ver agora, diz ele.